Oi, eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos ter a nossa segunda aula com dicas para o Enem. Nessa aula especificamente nós vamos comentar algumas questões que caíram em Enems anteriores sobre o período colonial da história brasileira. Seguindo com as nossas aulas preparatórias para o Enem, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. Hoje nós vamos trabalhar com algumas questões que foram utilizadas em Enems passados para a gente poder ter uma noção de como que são as questões em história no Enem, qual que é a estrutura dela e para a gente ter uma noção aí de alguns conteúdos que já caíram até para a gente poder estar revisando eles aqui nessa aula. Nós selecionamos para a aula de hoje 5 questões trabalhando assuntos relacionados à história do Brasil, especificamente do período colonial. Vamos lembrar, o período colonial da história brasileira vai de 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, até 1822, quando acontece a independência do Brasil e a colonização, então, ela chega ao seu final. A primeira questão que nós veremos hoje, ela é do Enem de 2016, é a primeira de 5 questões que selecionamos sobre a história do Brasil, em específico do período colonial, aquele período de 1500 a 1822. Antes da gente ir diretamente para a questão, vamos entender rapidamente como que é a estrutura das questões em história para o Enem. Essa estrutura, em geral, ela é da seguinte maneira. Primeiramente, nós sempre vamos ter um texto introdutório. Esse texto ele tem como objetivo levar o aluno a interpretar aquele contexto. Então, sempre nós teremos um primeiro texto apresentando o assunto e, a partir da leitura desse texto, deve-se realizar a interpretação da mensagem que ele quer passar dentro do contexto histórico específico que ele está cobrando. Então a gente vai ver isso aqui agora na primeira questão para nós podermos entender. A questão ela tem 2 textos e a partir desses textos nós vamos fazer a interpretação do contexto e vamos, naturalmente, procurar a alternativa correta. Então a primeira questão ela tem 2 textos, vamos fazer a leitura aqui do texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília e, ocasionalmente no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da A. Concepção idealizada do território entendido como geograficamente indiferenciado. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. D. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. E a alternativa é visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. A questão apresentada, então, ela trata a respeito da questão da relação dos europeus que chegaram à América nessa transição do século XV para o século XVI e com os indígenas. E os 2 textos especificamente vão falar da forma como os indígenas eram vistos pelos europeus. Então, dentro das alternativas que nós temos, a que se encaixa melhor com os 2 textos e com o objetivo que a questão está procurando é a alternativa C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Por quê? Primeiro, para a gente entender o porquê que a alternativa C é correta, nós precisamos ver o que significa etnocentrismo. Etnocentrismo é um conceito da antropologia que é utilizado para explicar quando determinado grupo social, determinado grupo pertencente a uma cultura, discrimina outro grupo por conta das diferentes tradições, por conta das diferenças culturais, das diferenças de hábitos existentes.
Isso aconteceu de diversas maneiras ao longo da história, só para a gente poder ter uma noção. Os gregos tinham uma relação etnocêntrica com os macedônios, menosprezavam os macedônios por eles terem algumas diferenças culturais. Os romanos fizeram isso com os povos germânicos, chamando eles de bárbaros, justamente porque os germânicos possuíam uma cultura totalmente distinta da dos romanos, e os europeus, quando eles chegaram aqui na América nessa transição do século XV para o século XVI, eles vão agir da mesma forma. Então os relatos da época sempre vão tratar os indígenas com menosprezo, e esse menosprezo vai ser por conta das diferentes tradições religiosas, por conta das diferentes tradições que eles existiam, que eles possuíam nas vestimentas, na forma como a sociedade indígena se organizava, na relação deles com o trabalho. Esse olhar de julgamento do europeu com o indígena vai ser basicamente a característica central dessa relação do europeu, nesse caso que a gente está tratando especificamente do português com o indígena. O português que chegou ao Brasil em 1500, ele trouxe junto com ele toda aquela moral e os valores cristãos que existiam na Europa daquele momento. E vai ser exatamente essa incapacidade do português de observar a cultura do outro e compreendê-la como uma cultura diferente é que vai levar os portugueses, não só os portugueses, mas os europeus de uma forma em geral, a realizarem conclusões extremamente precipitadas sobre o modo de vida dos indígenas. E isso naturalmente teve um reflexo ao longo da história do Brasil e da América, justamente pela existência desse olhar de menosprezo que existe em relação às populações indígenas até hoje. Então essa incapacidade do europeu e do português especificamente em compreender a cultura e as diferenças que existiam dos indígenas com a cultura europeia acabou levando os europeus a cometerem atos contra os indígenas que muitas vezes alcançou a violência. E aí nós podemos destacar, por exemplo, a conversão forçada que os indígenas sofreram, essa conversão ao cristianismo que foi imposta a eles. Isso aconteceu em toda a América e, de maneira geral, foi muito mais presente na América Espanhola do que aqui na América Portuguesa, mas aqui também aconteceu. Então, essa incapacidade do português em compreender que o indígena tinha tradições religiosas diferentes que os europeus possuíam, acabou levando ele a realizar essa conversão forçada dos indígenas, e essa conversão forçada, ela naturalmente acabou alcançando a violência muitas vezes. Então a primeira questão, ela trabalha essa questão da incapacidade do europeu em compreender a cultura indígena e da discriminação que existia por conta de toda essa visão etnocêntrica que o europeu trouxe da sua cultura cristã e europeia do século XV e século XVI. E a questão 2, ela vai trabalhar também com a mesma coisa, utilizando um outro relato de um português da época. Então vamos ver a segunda questão aqui agora. A questão número 2, ela é do Enem de 2015 e assim como a questão número 1 que nós vemos, ela vai trabalhar a respeito desse assunto relacionado com essa visão etnocêntrica que o europeu vai ter em relação à cultura do indígena, à cultura do outro. Então vamos ver aqui agora o texto da questão número 2 e as opções que ele apresenta. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra alternativa A, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Alternativa B, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Alternativa C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Alternativa D, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. E alternativa E, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Então, levando em consideração tudo aquilo que já foi trabalhado na questão número 1, fica muito mais fácil da gente interpretar a questão número 2 e poder chegar à alternativa correta dela.
No caso dessa questão, a alternativa correta é a alternativa D, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. No caso, Pero de Magalhães de Gândava, um português, um cronista português que veio ao Brasil em viagem no século XVI, assim como muitos fizeram, ele realizou um relato sobre as impressões que ele teve do Brasil. E, naturalmente, as impressões realizadas por Pero de Magalhães, elas também estavam carregadas dessa incompreensão dos valores culturais dos indígenas. E nesse caso ele estava falando da língua dos indígenas, que provavelmente ele estava se referindo ao tupi, e ele acabou, vendo essas diferenças do tupi com o português e a inexistência dessas letras, ele acabou utilizando isso como pretexto, para, de uma certa forma, entre aspas, criticar outros elementos da sociedade dos indígenas que era diferente da sociedade dos portugueses. Então, novamente, nós vemos nessa questão o olhar preconceituoso, o olhar etnocêntrico do português em relação à cultura dos indígenas, e essa incompreensão da diferença da cultura do outro acabou levando a uma série de conclusões equivocadas por conta dos portugueses. A questão número 3 é uma questão que foi retirada do Enem de 2016, e ela vai tratar especificamente da Conjuração Baiana e fazendo uma pequena relação com a Inconfidência Mineira. Vamos só lembrar rapidamente que são duas rebeliões que aconteceram no Brasil nessa transição do século XVIII e XIX e que foram influenciadas basicamente por ideais iluministas e que tinham como objetivo a independência. Então vamos à questão. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de a. Eliminar a hierarquia militar, b. Abolir a escravidão africana, c. Anular o domínio metropolitano, d. Suprimir a propriedade fundiária, e. Extinguir o absolutismo monárquico. A questão 3, então, ela nos apresenta o contexto da Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, e ela faz uma comparação com a Inconfidência Mineira, que foi outro movimento que aconteceu também no final do século XVIII. No caso, a Conjuração Baiana foi um movimento de caráter popular que aconteceu na Bahia em 1798, teve a adesão de negros e de mulatos libertos, que naquela época viviam em condições muito ruins. E vão ser exatamente essa situação deplorável da população local da cidade de Salvador que acabou motivando a organização dessa rebelião. A rebelião ela tinha um caráter separatista, então ela queria declarar a independência de Portugal. E esse movimento, por ele ter sido realizado e ele teve uma condição de caráter popular muito forte, a grande diferença que existiu entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, nós podemos perceber na alternativa B, abolir a escravidão africana. A Conjuração Baiana, diferentemente da Inconfidência Mineira, visava abolir a escravidão africana que existia na Bahia. Vamos lembrar que a Inconfidência Mineira foi um movimento de elite e exatamente por isso muitos dos envolvidos na Inconfidência Mineira tinham escravos e para eles não era interessante a abolição da escravidão. Então, conforme eu falei, a Conjuração Baiana ela teve um caráter popular que não existiu na Inconfidência Mineira e, além disso, como ela teve o envolvimento de mulatos e negros libertos, a grande diferença, conforme eu disse, é encontrada na alternativa B, abolir a escravidão africana. E se nós formos comparar as diferentes punições que aconteceram para os envolvidos, nós vamos perceber claramente a diferença de caráter, de posição social daqueles que estavam envolvidos. Então, por exemplo, na Inconfidência Mineira, nós tivemos a participação da elite mineradora daquela região de Minas Gerais, que estavam insatisfeitos com a grande quantidade de impostos que Portugal cobrava deles. Da Inconfidência Mineira, nós só tivemos uma pessoa que foi punida,
Foi o Tiradentes, justamente por ser o único dos envolvidos que não pertencia àquela elite. Então ele foi usado de bode expiatório. No caso da Conjuração Baiana, essa diferença ela é visível, exatamente porque as punições para os envolvidos na Conjuração Baiana, elas foram extremamente rígidas. Então, só para a gente ter uma noção das diferenças de punição que foram aplicadas por Portugal, no caso dos envolvidos da Conjuração Baiana, nós tivemos 4 pessoas que foram enforcadas e depois esquartejadas. Nós tivemos várias pessoas que foram presas e nós temos também uma grande quantidade de pessoas que foram banidas da colônia, que foram degradadas para outros locais, para outras colônias portuguesas, provavelmente na África. Então, essa diferença nos mostra muito bem a diferente condição dos movimentos. O movimento de elite, ele teve uma benevolência, ele teve o perdão da coroa portuguesa. E o único punido foi exatamente uma pessoa que não pertencia àquela elite colonial, que no caso era o Tiradentes. No caso da Conjuração Baiana, como foi um movimento de caráter popular, a punição ela foi exemplar. A rigidez nas punições aplicadas por Portugal em relação aos envolvidos na Conjuração Baiana, conforme eu já disse, elas nos mostram muito bem essa diferença de condição dos envolvidos na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana. Porque os envolvidos na Inconfidência Mineira pertenciam à elite, então eles contaram com a benevolência e com o perdão da coroa portuguesa. E aí o único punido foi exatamente a única pessoa que não pertencia àquela elite, que era, no caso, Tiradentes. Já na Conjuração Baiana, como foi um movimento de caráter popular, a punição ela acabou sendo exemplar. E essa rigidez na punição, ela acaba também nos mostrando o temor que existia por conta das rebeliões realizadas por negros libertos e por escravos naquela época. Essa tensão que existia por conta das rebeliões de negros libertos e de escravos, naquele momento tinha um elemento que acabava criando uma tensão maior por conta disso, que era a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, que havia começado em 1790, 1791, ela aconteceu naturalmente no Haiti e ela se iniciou a partir de uma rebelião de escravos que moravam em Santo Domingo, moravam e trabalhavam em Santo Domingo, a capital do Haiti. Essa rebelião de escravos no Haiti, ela acabou tomando uma proporção tão grande que ela acabou levando ao fim da colonização francesa naquele país. Então, os acontecimentos que estavam em correr no Haiti, eles acabaram criando uma tensão muito grande em todo o mundo colonial. E isso tanto nos locais de colonização inglesa, espanhola e também dos portugueses. Então, esse temor de que o que havia acontecido no Haiti acontecesse no Brasil também levou os portugueses a ter uma rigidez aos envolvidos da Conjuração Baiana muito maior, e essa rigidez naturalmente era para deixar um exemplo para que ninguém tentasse se rebelar contra o domínio colonial dos portugueses. A questão número 4, ela é do Enem de 2014. Vamos ver ela aqui rapidamente. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela A. Demarcação do território indígena, B. Manutenção da organização familiar, C. Valorização dos líderes religiosos indígenas, D. Preservação do costume das moradias coletivas, E. Comunicação pela língua geral baseada no tupi. A questão, ela nos apresenta então o contexto da relação dos jesuítas com os indígenas e do papel de aproximação que os jesuítas realizaram com os indígenas naquele momento. É importante a gente lembrar que nesse período do Brasil colonial, uma tensão muito grande existia entre os jesuítas e os colonos. Por quê?
porque o trabalho dos jesuítas de catequizar e de converter os indígenas ao cristianismo, ele acontecia de uma forma muito gradual a partir do ganho de confiança que eles realizavam. Esse ganho de confiança, naturalmente, ele acontecia a partir de meios pacíficos. E como existia uma ambição, uma cobiça muito grande dos colonos portugueses em escravizar os indígenas para dar continuidade a todo o processo colonizatório do Brasil daquela época, então, naturalmente, as tensões entre jesuítas e os colonos elas foram muito grandes, com os jesuítas naturalmente vendo os indígenas como uma pessoa que merecia um tratamento digno e com os colonos apenas querendo escravizar. Então essas tensões, elas naturalmente vão ser evidentes e nós podemos utilizar como marco para essa tensão entre os interesses dos jesuítas e os interesses da coroa portuguesa, as guerras guaraníticas que vão acontecer aí no processo de expansão territorial que o Brasil vai sofrer durante a colonização. A questão, porém, ela não está tratando especificamente desses embates dos jesuítas com os colonos portugueses, mas sim da estratégia que os jesuítas se utilizaram para se aproximar dos indígenas. É importante a gente lembrar que os jesuítas tiveram um papel extremamente importante nessa aproximação entre portugueses e indígenas, justamente porque os jesuítas tratavam os indígenas de uma maneira mais humana. E a grande estratégia utilizada pelos jesuítas para compreender a cultura do indígena e para, de uma certa forma, melhorar esses contatos com os indígenas é localizada na alternativa comunicação pela língua geral baseada no tupi. A língua geral foi um idioma que se desenvolveu no Brasil colonial a partir do século XVI e a língua geral ela mesclava elementos do tupi, principalmente do tupi na maneira falada pelos tupinambás e do português. Então essa fusão do português com o tupi falado pelos tupinambás levou ao surgimento da língua geral e a língua geral durante muito tempo foi o idioma mais falado aqui no Brasil. E vai ser a partir da língua geral que os jesuítas vão conseguir compreender melhor a cultura e o modo de vida dos indígenas e vão conseguir estreitar essa relação que existia com os indígenas. E a partir disso, naturalmente, eles vão conseguir pacificar alguns povos que até então eram hostis aos portugueses. Esse conhecimento que os portugueses tinham do idioma falado pelos indígenas, no caso o tupi, ele foi muito ampliado a partir dos estudos realizados por José de Anchieta. Ele vai conseguir, de uma certa forma, esquematizar a estrutura do funcionamento da língua tupi e isso acabou sendo extremamente importante para que outros jesuítas pudessem estudar o tupi e pudessem, a partir desse estudo, realizar aí essa comunicação com os indígenas. No caso da língua geral, ela foi a língua mais falada até mais ou menos o século XVIII e vai ser somente a partir das reformas do Marquês de Pombal que a língua geral no Brasil ela vai entrar em decadência. E os historiadores afirmam que no começo do século XX a língua geral ela já não era mais falada aqui no Brasil. Então, novamente revisando, dentro do contexto apresentado da questão a partir da leitura do texto e a partir da compreensão do contexto histórico exigido, a alternativa correta, então, a alternativa é comunicação pela língua geral baseada no tupi. A questão número 5, ela é do Enem de 2014 também, e ela vai tratar a respeito da vinda da corte portuguesa para o Brasil que aconteceu aí em 1808. Vamos à questão. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem a. Incentivado o clamor popular por liberdade. B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. C. Motivado as revoltas escravas contra a elite colonial. D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. E. Provocado os movimentos separatistas das províncias.
A questão 5, então, ela nos apresenta o contexto da vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Importante a gente lembrar que a vinda da corte portuguesa ela está relacionada com todo aquele período napoleônico, aquelas turbulências relacionadas com o período napoleônico. E no caso, a vinda da corte ela aconteceu basicamente porque os franceses exigiram que Portugal aderisse ao bloqueio continental e, como os portugueses se negaram a aderir ao bloqueio continental e cortar as relações com a Inglaterra, os franceses acabaram realizando a invasão de Portugal. A corte portuguesa, para não se tornar refém dos franceses, liderados por Napoleão Bonaparte, acabou pegando toda a estrutura política, administrativa e econômica que existia em Lisboa e transferiu ela para a colônia, que no caso era o Brasil, e específico para a cidade do Rio de Janeiro. E o objetivo da questão, então, é saber quais foram as grandes mudanças que aconteceram por conta da vinda da corte no Brasil. Com a vinda da corte para o Brasil, uma série de transformações aconteceram. Primeira mudança de grande impacto que aconteceu no Brasil foi a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Na prática, essa abertura dos portos ela foi uma abertura somente para embarcações inglesas, que era o principal aliado de Portugal nesse momento, mas essa abertura dos portos, de uma certa forma, acabou levando ao desenvolvimento econômico da colônia, porque agora a elite econômica da colônia brasileira não tinha mais a obrigação de comercializar única e exclusivamente com Portugal. Agora eles tinham a liberdade de comercializar com quem eles quisessem e o grande beneficiado com isso, naturalmente, vão ser os portugueses. Outras mudanças importantes que aconteceram com a vinda da corte portuguesa para o Brasil vão ser o crescimento populacional da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro ela vai crescer de uma população de 50 para 100 mil em um período de tempo muito curto e, além disso, a vida cultural na cidade ela vai aumentar consideravelmente. E vão ser abertos teatros, vão ser abertas bibliotecas, intelectuais da Europa vão acabar vindo ao Brasil para realizar diversos estudos. Então existem também essas diversas mudanças e isso acabou levando também ao desenvolvimento da vida cultural no Brasil. E isso acaba tendo também um certo impacto aí no nosso processo de independência que aconteceu pouco tempo depois. Além disso, a vinda da corte, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, Dom João VI ele tentou promover o desenvolvimento industrial aqui no Brasil. Algumas indústrias até foram desenvolvidas, foram construídas, só que o desenvolvimento industrial ele acabou não acontecendo da maneira esperada, justamente por conta da concorrência inglesa. É importante a gente lembrar que nesse momento a Inglaterra ela já havia passado pelos processos de revoluções industriais e, industrialmente falando, a Inglaterra era muito mais avançada. Então a concorrência com as mercadorias, com a indústria inglesa, ela acabou, de uma certa forma, atrapalhando aí o desenvolvimento industrial que Dom João VI tentou promover nesse momento. A questão, então, ela nos apresenta um contexto histórico, que é o contexto da transferência da corte portuguesa para o Brasil, e a pergunta para nós qual vai ser a consequência que está diretamente relacionada com esse contexto, ou seja, com a transferência da corte portuguesa. Nós sabemos que a transferência da corte portuguesa ela acabou antecipando o processo de independência do Brasil. Portanto, a alternativa que está relacionada à alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Então, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ela acabou contribuindo para o enfraquecimento da dominação portuguesa e isso, consequentemente, levou à independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo e também de se inscreverem no nosso canal. Em caso de dúvidas, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês estarem consultando depois. Espero vocês na próxima aula. Até!